Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 25 de fevereiro. Os 130 anos do Supremo Tribunal Federal no período republicano. Em discurso na sessão plenária de hoje, o ministro Luiz Fux destaca a atuação da Corte na proteção das liberdades e das garantias fundamentais. O presidente do STF também anunciou a criação de um site especial que resgata os principais acontecimentos em mais de um século de existência do tribunal. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Por maioria, o Supremo decide que lei carioca que obriga telefônicas a criar o cadastro de assinantes que não querem receber ligações de telemarketing é constitucional. Segunda turma confirma a decisão que permite progressão antecipada da pena em razão da pandemia. Ministro Edson Fachin determina que juiz analise pedido do ex-presidente Lula sobre nulidade de provas da Odebrecht. No próximo dia 28 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal completa 130 anos na era republicana. Ao longo de 2021, a Corte vai promover uma série de ações para celebrar sua trajetória. Uma delas é um hot site com fotos, declarações e dados históricos. O lançamento foi feito pelo presidente do Supremo. Ao abrir a sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Luiz Fux prestou uma homenagem ao STF. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, lembrou a data histórica da mudança do Tribunal de Justiça do Império para a era republicana. No próximo dia 28 de fevereiro, que cai no domingo, o Supremo Tribunal Federal celebra 130 anos de história republicana. Nessa mesma data, no ano de 1891, foi realizada a primeira sessão deste egrégio tribunal. Nessa quadra histórica, por força dos artigos 55 e 56 da Constituição então vigente, o antigo Supremo Tribunal de Justiça do Império se tornou o Supremo Tribunal Federal. O ministro também falou sobre a missão do STF, da busca por pacificação de conflitos, promoção da segurança jurídica e a proteção de direitos fundamentais. Este tribunal, no exercício de suas funções judicantes, sempre esteve na busca da pacificação de conflitos e catalisou a evolução político-institucional do país, portando-se como um vetor positivo de segurança jurídica, de proteção das liberdades humanas e das garantias fundamentais. De acordo com o ministro, a Corte testemunhou e contribuiu para o amadurecimento cívico do Brasil e soube acompanhar e responder às demandas e aos desafios de cada tempo. Se outrora nascemos como tribunal recursal, hoje caminhamos para nos tornar uma Corte eminentemente constitucional. Se antes os processos judiciais eram folhas de papel encartadas numa capa de cartolina, hoje os autos são eletrônicos e julgamos os casos em plenários virtuais e nos reunimos por videoconferência, sempre atentos à colegialidade. Os 130 anos de história do Supremo na era republicana são contados no projeto Celebrar a História para Concretizar o Futuro. Os principais fatos estão no hot site, que traz declarações, dados históricos e fotos. Todo o material vai contar com uma marca comemorativa. A marca recapitula a história da Corte, trazendo imagens das suas duas sedes, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Ainda serão realizadas outras ações como o lançamento de 2 exposições históricas com itens do acervo mobiliário, processos e documentos da Corte, a inauguração nos próximos meses de um espaço de coworking na biblioteca do STF para oferecer mais interatividade a pesquisadores e intercambistas, lives comemorativas nas redes sociais e o compartilhamento de fotos postadas por quem for ao Supremo e usar a hashtag STF 130 anos. Esses 130 anos é parte da bússola que deve guiar a Suprema Corte hoje e amanhã, como guardiã do projeto de nação erigido pela Constituição Federal. Eu desejo que continuemos a defender
os valores da democracia brasileira e assegurar a observância integral de nossa Constituição republicana. Trabalhamos e existimos pelo Brasil. Ao longo de todos esses anos, o Supremo Tribunal Federal se manteve firme na missão de preservar o equilíbrio institucional entre os poderes, de defender os direitos fundamentais e os valores da República. Um compromisso com a democracia estabelecido desde a sua criação, como mostra a reportagem de Viviane Novaes. Em 24 de fevereiro de 1891, o Brasil promulgava uma nova Constituição. A Carta Magna dedicava 5 capítulos à mais alta corte do país. O texto dizia: o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tanto juízes e tribunais federais distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar. A ele compete processar e julgar o presidente da República nos crimes comuns e as causas e conflitos entre União e Estados, só para dar alguns exemplos. O Supremo, como tal, surgia 2 anos depois da proclamação da República. Na época, a capital da República era o Rio de Janeiro. 69 anos depois, o Supremo se transferia para Brasília por causa da mudança da capital federal. Passou a ocupar o Palácio de Vidro e Curvas Sinuosas, desenhado por Oscar Niemeyer. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para contar uma curiosidade. Você sabia que o primeiro nome da cúpula da Justiça foi Casa da Suplicação do Brasil? Era o nome que a legislação portuguesa dava à sua corte de mais alta jurisdição. Se suplicava a justiça. E durante muito tempo, na linguagem forense brasileira, se falava o suplicante veio, né, o suplicado. O suplicante quem pediu, o suplicado, o demandado, portanto, o autor e réu. Depois, a Casa da Suplicação se tornou o Supremo Tribunal de Justiça e, em seguida, Supremo Tribunal Federal. Nos 130 anos do STF, o número de ministros variou bastante. Com o presidente Marechal Floriano Peixoto, chegou ao recorde de 32. 3 deles não tinham nenhuma formação jurídica. Eram 2 generais e um médico, que foi Barata Ribeiro, famoso, inclusive, com uma rua em Copacabana. Hoje, 11 ministros compõem a Suprema Corte, conhecida como a guardiã da Constituição. Os grandes papéis do Supremo Tribunal Federal são os de assegurar o governo da maioria, proteger os direitos fundamentais de todos e velar pelo respeito às regras da democracia. Uma democracia tem espaço para liberais, para conservadores e para progressistas. E um dos papéis do Supremo é assegurar a sobrevivência do pluralismo, para que as pessoas possam viver as suas convicções e exercer a sua liberdade, sempre com respeito e consideração pelo outro. Em 130 anos, não dá para contar nos dedos os julgamentos de grande repercussão. Mas a gente relembra alguns. A interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, a ação penal 470, mais conhecida como Mensalão, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E a união estável entre pessoas do mesmo sexo, decisão histórica inscrita em 2018 como Patrimônio Documental da Humanidade pela Unesco. Um dos julgamentos mais comentados de todos os tempos é o habeas corpus número 300, de Rui Barbosa, uma das figuras mais importantes da história do país. Em 1892, o advogado entrou com um pedido de liberdade no Supremo a favor de um senador e outras pessoas. Eles foram indiciados por conspiração depois que o presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto, decretou o estado de sítio no Distrito Federal. Rui Barbosa perdeu essa causa, mas abriu caminho para a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Se discutia a possibilidade do Poder Judiciário apreciar violação a direitos individuais em se tratando de questões políticas, que até então não se admitia. Esta impossibilidade foi mantida no julgamento do habeas corpus 300, apesar de termos um voto vencido. E este voto vencido certamente estimulou a doutrina e o próprio Rui Barbosa a continuar plantando a ideia
de que, mesmo havendo questões políticas, direitos e garantias individuais deveriam estar protegidos pelo Poder Judiciário. Para o ministro Dias Toffoli, na maturidade dos 130 anos, o Supremo continua com a mesma responsabilidade: prudência em julgar conflitos. Um juiz não deve ter desejos, um juiz não deve ter vontades, ele deve fazer cumprir aquilo que está nas leis e na Constituição da República, sabendo, evidentemente, tendo a visão de toda a consequência que isso tem para um país tão complexo, um país ainda, infelizmente, tão desigual, seja social, seja cultural, seja economicamente, e que nós temos, então, que dar cabo àquele objetivo fundamental da Constituição brasileira, especialmente aquele do inciso 4º do artigo 3º, que é exatamente procurar fazer com que a República Federativa do Brasil, com que o país seja uma sociedade mais igual, mais fraterna, mais solidária, sem preconceito de nenhuma espécie, e que mais 130 anos venham para o Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade de lei fluminense que obriga operadoras de telefonia a criar cadastro de assinantes que não querem ser incomodados com ligações de telemarketing. Quase todo mundo já recebeu ligações constantes de telemarketing oferecendo serviços, chamadas feitas a qualquer hora do dia e que causam muito incômodo. Uma chateação que atrapalha muita gente e que nesta quinta-feira foi levada à discussão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisam o pedido da Abrafix, Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado, contra uma lei do Rio de Janeiro, norma que obriga empresas de telecomunicações a criar um cadastro de assinantes que se oponham ao recebimento de ofertas de produtos ou serviços pelo telefone. Para a associação, essa lei seria inconstitucional por invadir, segundo a entidade, competência da União para regulamentar o setor de telefonia. O advogado da Abrafix argumentou que a Constituição deu à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, capacidade institucional de disciplinar regras entre as empresas e os consumidores. A Anatel vem então e edita o RGC, Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores, e o faz por meio da Resolução 632 de 2014, cujo artigo 3º, inciso 7º, assegura a privacidade dos usuários, e o inciso 18 do mesmo artigo 13 determina que essas ofertas não ocorram sem o consentimento prévio, livre e expresso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela improcedência do pedido feito pela Abrafix, ou seja, no sentido de que a lei do Rio de Janeiro sobre o cadastro de assinantes é constitucional. Aras destacou que a norma ajuda a combater o abuso das empresas de telemarketing. A lei foi elaborada visando assegurar aos consumidores de serviços de telefonia local o direito de privacidade. A função da norma, portanto, é eminentemente protetiva do consumidor no que atine ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos, serviços por via telefônica. O relator da matéria, ministro Marco Aurélio, votou a favor da constitucionalidade da lei fluminense, no sentido de que o caso reflete competência concorrente dos estados para dispor sobre proteção ao consumidor. A expressa referência à prestação de serviços públicos é o Código do Consumidor. A Política Nacional das Relações de Socorro ao Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida. Já o ministro Nunes Marques divergiu parcialmente do relator. Votou no sentido de que o artigo 1A da Lei do Rio de Janeiro é inconstitucional, por violar a autonomia do consumidor, a quem cabe escolher se quer ou não receber ligações nos finais de semana, feriados ou em dias da semana,
depois das 6 horas da tarde. Julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 1A da lei objurgada, ao passo que declara a constitucionalidade de todos os demais dispositivos que integram a Lei 4896 de 2006, com os acréscimos nela inseridas por lei das leis 7853 e 7855, todas do Estado do Rio de Janeiro. E o plenário do STF, por maioria, acompanhou o relator ministro Marco Aurélio, no sentido de validar lei que protege consumidor de ligações de telemarketing, vencidos os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que julgaram parcialmente procedente. E veja a seguir, segunda turma do Supremo confirma a decisão que permite progressão antecipada da pena por causa da pandemia. Voltamos já. A nossa Constituição Federal de 1988 representa, sem sombra de dúvidas, o principal instrumento a ser observado por todos os poderes executivo, legislativo e pelo próprio judiciário. Afinal, essa Constituição cidadã, que garante direitos sociais, direitos individuais, direitos coletivos, ou seja, garante as bases da nossa sociedade brasileira, devem ser observadas. Em sessão virtual, os ministros da segunda turma do Supremo confirmaram a decisão do ministro Edson Fachin, que permite a progressão antecipada da pena por causa da pandemia de coronavírus. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo referendou a decisão do ministro Edson Fachin, que recomendou que os magistrados do país reavaliem a situação dos presos do regime semiaberto e verifiquem se eles podem passar para a prisão domiciliar. A decisão considera a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para reduzir o risco de contágio da Covid-19 nas prisões. A segunda turma acolheu parcialmente o pedido das Defensorias Públicas da União e do Estado do Rio de Janeiro a favor de todas as pessoas presas em locais acima da capacidade e de grupo de risco para a Covid-19. A recomendação não se aplica a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quinta-feira, em reunião por videoconferência, que a formação da lista tríplice para a escolha do novo ministro do Tribunal vai ser realizada em sessão presencial. A vaga na Corte foi aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho em dezembro de 2020. O STJ vai convocar um desembargador federal que terá o nome indicado e submetido à aprovação pela Corte Especial na sessão marcada para o dia 3 de março. O magistrado convocado vai atuar na primeira turma e na primeira sessão, especializadas em direito público, até que o futuro ministro seja empossado. A sessão presencial para a formação da lista tríplice ainda não tem data marcada. Ainda sobre o STJ, a terceira turma do tribunal decidiu que contrato de serviços advocatícios não pode estipular penalidade para rompimento unilateral. O colegiado entendeu que no contrato de honorários advocatícios não é possível a estipulação de penalidade para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. No caso analisado pela turma, o contrato de prestação de serviços advocatícios tinha previsão de vencimento antecipado do valor integral dos honorários, na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte da cliente. A primeira instância e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul julgaram improcedentes os embargos opostos pela cliente à execução movida pela empresa de advocacia. O tribunal confirmou a sentença sob o argumento de que o contrato trazia disposição expressa de necessidade do pagamento do valor integral dos honorários na hipótese de revogação antecipada, caracterizando como título líquido, certo e exigível. A cliente recorreu, então, ao Superior Tribunal de Justiça, alegando violação à função social dos contratos, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em execução e vulneração do princípio da confiança, devido à cláusula que visava a vinculação dos contratantes de forma permanente. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, explicou que o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê a possibilidade de renúncia ao patrocínio sem a necessidade de mencionar os motivos. Ao reformar o acórdão no ponto que tratou da validade da cobrança integral dos honorários contratados,
A ministra destacou que a decisão de segunda instância acabou por referendar a aplicação de cláusula penal na situação de exercício de um direito potestativo, o qual não admite contestação. Por unanimidade, a turma deu parcial provimento ao recurso especial, julgou procedentes os embargos à execução e declarou extinta a execução, sem prejuízo do ajuizamento de eventual ação de conhecimento para arbitramento de honorários. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, vai ser o moderador do webinário Inteligência Artificial no Judiciário, um inventário da experiência Brasília. O evento é promovido pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, vinculado à Fundação Getúlio Vargas, e vai ser transmitido ao vivo nesta sexta-feira, de 10 horas da manhã ao meio-dia, pelo canal da FGV no YouTube. Durante o encontro, será lançado um relatório com os projetos de inteligência artificial implementados pelos tribunais de todo o Brasil e pelo Conselho Nacional de Justiça. As inscrições são gratuitas. No próximo bloco, o ministro Edson Fachin determina que juiz analise pedido de ex-presidente Lula contra provas da Operação Lava Jato. A Constituição Federal de 88 garantiu a nossa estabilidade democrática, trouxe um rol extenso de direitos fundamentais, havia uma preocupação de sentinela da Constituinte depois do período de exceção que atravessamos, inclusive em contemplar instrumentos que garantissem a efetivação destes direitos. O ministro Edson Fachin determinou que a Justiça Federal no Paraná analise pedido do ex-presidente Lula sobre suposta nulidade de provas da Odebrecht. O relator da Lava Jato no Supremo derrubou a decisão do juiz de primeiro grau, que negou a continuidade do processo. No pedido, a defesa de Lula alegou que a Justiça Federal do Paraná rejeitou o recurso em que os advogados tentaram usar uma perícia feita com base no material acessado por eles, por decisão do ministro Edson Fachin. O processo tratava de dados dos sistemas de comunicação Drauzes e MyWebDay usados pela Odebrecht e material fornecido por autoridades da Suíça ao Ministério Público Federal. O juiz, segundo a defesa, argumentou que o material poderia ser considerado na sentença de mérito e isso não daria oportunidade de comprovar a ilicitude da prova. Para o ministro Edson Fachin, os advogados têm direito a usar o conteúdo autorizado pelo próprio Supremo. O relator afirmou: impõe-se assegurar o direito defensivo em fazer o efetivo uso desses elementos de prova porque inéditos, uma vez obtidos apenas por autorização do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do meio processual cabível e que melhor lhe aprouver. O ministro ressaltou o interesse jurídico da parte em assegurar a legitimidade do acervo probatório produzido no curso da persecução penal. Além disso, disse Fachin, o fato de o magistrado compreender, de modo legítimo, que a apontada ilicitude da prova seria avaliada no momento da prolação da sentença, tampouco inviabiliza a defesa arguir incidente com similar propósito. O ministro Edson Fachin não só anulou a decisão que negou o recurso da defesa de Lula, mas também determinou que o juiz de primeiro grau julgue o caso. O magistrado deverá analisar todos os pontos e decidir a extensão e o que é apto ou não como meio de prova no processo. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, decidiu manter suspensa ação penal contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. O processo discutido investiga suposto pagamento de propina da Odebrecht por meio de doações ao Instituto Lula. A defesa do ex-presidente alega que não teve acesso integral aos documentos que embasaram a denúncia do Ministério Público Federal. Por unanimidade, a 8ª turma do tribunal seguiu o voto do relator, desembargador João Pedro Gebran Neto. Para ele, negar o acesso a qualquer tipo de material que possa ser de interesse dos advogados afrontaria o direito à ampla defesa do réu. O Ministério Público Federal encaminhou à Câmara dos Deputados e ao Senado uma nota pública contra a proposta de emenda constitucional que acaba com a destinação de recursos mínimos para a educação por parte da União, dos estados e dos municípios. O documento foi assinado pelo Ministério Público Federal e pela Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça. A nota contra a PEC 186 de 2019, que tira dos governos federal, estadual e municipal a obrigação de destinar recursos mínimos para a educação, considera a medida um retrocesso.
Além disso, se aprovada, pode comprometer o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O Ministério Público reforça ainda que um dos efeitos da pandemia é o aumento da desigualdade na educação. Pelo menos 600 mil brasileiros com idade entre 15 e 17 anos deixaram de frequentar as aulas. Para o MPF, sem essa verba, o cenário pode piorar. A proposta de emenda à Constituição 186 deve ser votada pelo Congresso nos próximos dias. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.